Olá meninas, tudo bem? Aqui o André Luiz Blates Flores novamente. Estou trazendo hoje para vocês um assunto assim top de linha, top de linha. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse bate-papo, porque ele é muito enriquecedor. Isto aqui, assim, a gente está estudando muito, eu venho estudando isso há mais ou menos uns 2 anos, a fisiologia hormonal. Quando a gente entra na medicina, a gente tem 2 anos e estuda um livro inteiro sobre a fisiologia do corpo humano, como o corpo humano funciona. Depois que a gente aprende como o corpo humano funciona, nós vamos para o hospital e passamos pelas várias cadeiras, pediatria, ginecologia, cirurgia, todas, dermatologia, todas as partes separadas do corpo. Pois bem, eu sou ginecologista e obstetra. Uma coisa que eu queria fazer muito na minha vida, quando eu dizia eu vou salvar as pessoas, e eu vi o cirurgião com potencial de salvar as pessoas. Então eu fiz cirurgia em ginecologia e me especializei naquela parte de câncer de mama, câncer de ovário, hemorragias, não só câncer, né? Então eu sou cirurgião desde que antes de entrar na medicina eu já queria curar as pessoas. Pois bem, o tempo foi passando e hoje nós estamos falando num tópico muito especial que significa envelhecer com saúde, quem sabe não deixando as doenças nos pegarem, né, através de uma palavra inflammation. E eu venho estudando isso há mais ou menos 1 ano e meio, 2, quando me despertou para a fisiologia. Aí vocês vão perguntar assim, qual tipo de médico é especialista neste assunto? Todos os médicos deveriam entrar neste ramo, porque é fisiologia. Fisiologia é para todos os médicos, é como funciona normalmente o corpo humano. Mas com o passar dos anos, a ciência vem evoluindo. O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma coisa maravilhosa, é riquíssimo, vale a pena. Mandem para as amigas, mandem para as tias, acessem o sininho, se inscrevam no meu vídeo, porque eu vou estar sempre postando coisas maravilhosas, tá bom? Eu não vou me delongar, porque eu fico tão entusiasmado que quando eu vejo o tempo passa. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a falar sobre uma palavra que ainda é muito pouco conhecida no mundo médico, né? Mas está brotando com muita força. Introdução, o que eu fiz? Eu procuro muito artigo científico, né, em sites científicos de medicina, óbvio. Então, inflammaging, eu estou trazendo para vocês aqui um conceito novo de como envelhecer com saúde. Aquelas mulheres que já fazem reposição hormonal comigo, sabem da importância do que eu explico para elas. E eu estou fazendo esses vídeos, como eu fiz 2 terças-feiras atrás, estou fazendo uma coisa assim que seja uma coisa casada na outra. Tem que assistir uma, depois a segunda, mas vamos começar o nosso papo de hoje. Introdução de inflammaging. O que significa inflammaging? Vem de 2 palavras americanas, inflammation e age, que é a idade, e aging, que é o envelhecimento. Então, inflamação com o envelhecimento. Aí eu fiz uma pesquisa, tentei fazer uma pesquisa retroativa a nível do site que eu mais faço pesquisas médicas, né? Para encontrar quando eu encontrei que em 2002 inflammaging, aqui ó, introdução a inflammaging. Inflammaging foi nomeado pela primeira vez por Franceschi, vou ler assim, e colaboradores, no ano de 2000. É uma nova edição aos tipos de estudos do nosso envelhecimento. Então preste atenção, inflammation, mais aging, mais o passar do tempo, que significa o nosso envelhecimento. Aqui nós temos conceito de inflammaging.
o conceito de 2000, do ano de 2000, eu encontrei o seguinte conceito: é o aumento crônico, progressivo, subclínico. As pessoas não sentem o que está acontecendo com elas. Isso aqui é muito traiçoeiro. Por quê? Porque a natureza começa a nos retirar tudo que ela nos deu até os 30, 35 anos de idade. A natureza começa a nos retirar para que nós morramos ou morremos. Por quê? Porque ela está interessada em gente que vai colocar no mundo novas pessoas para a espécie continuar. Olha que interessante isso. Isso eu abordei bastante no vídeo anterior. Então, é um aumento crônico, progressivo, subclínico do estado pró-inflamatório, que vão gerar, olha a importância disso aqui, o início do processo de envelhecimento. Tá ok? Esse é o conceito que eu encontrei do ano de 2000, feito pelo pesquisador que eu falei anteriormente. O conceito atual mais completo de inflammation: processo inflamatório crônico, subclínico, a pessoa não sente que está envelhecendo, desfavorável, com aumento das citocinas pró-inflamatórias, com queda das citocinas anti-inflamatórias. O que isso quer dizer? As citocinas inflamatórias que vão começar a fazer com que o nosso corpo comece a ter doenças. E quais os tipos de doenças que as citocinas pró, que fazem as inflamações, causam? Elas gerando todas as doenças do processo de envelhecimento. Então, aumento as citocinas pró-inflamatórias, diminuem as citocinas anti-inflamatórias que combatem a inflamação e nós começamos a envelhecer. E envelhecer com doenças, isso que é o pior de tudo. Aqui, esse slide aqui, eu coloquei ele no primeiro slide, mas achei muito importante a gente colocar. Observe o nome, a idade aqui, 25 a 35 anos de uma mulher. Observe o nível de estrogênio dessa mulher, é um nível alto. Aos 35 anos, vou tentar traçar aqui mais ou menos um tracinho, é meio difícil, mas nos 35 anos a mulher começa a despencar o estrogênio dela. A progesterona, idem, começa a despencar a progesterona dessa mulher. E aos 50 anos, tanto a progesterona como o estrogênio estão extremamente em níveis muito baixos. Isto é muito ruim. Os hormônios esteroidianos, os hormônios sexuais, eles não são somente para ter libido. É para ter libido para a vida, vontade de viver, conquistar coisas, conquistar estudos, continuar estudando. E com o declínio que nós temos nos hormônios esteroidianos, o que acontece? Nós vamos perdendo e as citocinas pró-inflamatórias vão aumentando. Eu vou citar mais adiante algumas enzimas pró-inflamatórias e nós vamos começando a envelhecer com doenças. Então, o que significa o inflammation? O inflammation significa que nós temos que suplementar o nosso corpo aquilo que a natureza começou a nos retirar lenta, progressivamente, subclinicamente, até que a gente morra. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Quais as doenças? Todas? Segundo vários trabalhos científicos publicados sobre inflammation, a resposta é sim, é todas as doenças. Exemplos: depressão, diabetes, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial sistêmica, Parkinson, Alzheimer e todas as outras. Então vocês observem a importância de nós começarmos a suplementar o nosso corpo aos 30, 35 anos de idade. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Mas nós temos que começar a nos cuidar. Porque tem uma frase muito interessante,
a gente não morre porque a gente fica velho, a gente morre porque a gente fica doente. E o passar do tempo faz com que essas citocinas inflamatórias desencadeiem todas as nossas doenças. Esse é o conceito de inflammaging. Vamos para o próximo slide. Relação entre inflammaging e doenças. Olha que interessante essa frase quer dizer para vocês. Isso aqui, pessoal, é maravilhoso. É maravilhoso. Esse bate-papo aqui é muito esclarecedor. Pular a balança de anti-inflamação. Quando a gente é jovem, nós temos bastantes condições, substâncias, hormônios para nos tornarmos sempre ativos e saudáveis. Pular a balança de anti-inflamação para pró-inflamação, quer dizer, em vez de evitar que a gente crie anti-inflamatórios, a gente pula para criar inflamação, pode levar a alterações patológicas persistentes durante o processo de inflammaging, inflamação com o passar do tempo. Então não vamos usar anti-envelhecimento, porque no Brasil parece que não se pode usar a palavra anti-envelhecimento. E até faz sentido, porque o envelhecimento ocorre. O que nós podemos fazer, e está sendo provado isto, da fisiologia hormonal, é que nós podemos retardar ou descartar o aparecimento de doenças. Isto é muito importante. Próximo slide. A teoria do estresse é uma das teorias que ajuda a causar o inflammaging, a inflamação com envelhecimento. Durante o envelhecimento, inflamatório, o corpo está constantemente no ambiente de estresse, causados por diferentes tipos de estressores que conduzem e mantêm um estado pró-inflamatório crônico no corpo. O estresse, como um dos fatores regulados da imunidade, provoca maior resposta imune no corpo de jovens. Olhem isso aqui, até 30 anos. Enquanto que provoca resposta mais fraca em idosos, com sinais de imunossenescência, diminuição da imunidade, e o processo inflamatório com o passar do tempo. Olhem a importância disso aqui. Pessoal, isso aqui dá para dizer que é uma aula. Dá para dizer que é uma aula. Em termos bem claros, bem leigos, para todos entenderem e passarem adiante para homens, para mulheres, para os amigos, para as amigas, para as tias, para as mães. Vamos nos cuidar. Se nós podemos fazer isto. Olhem aqui. Aqui no meio vocês estão observando a palavra inflamação e envelhecimento, tá bom? Isso aqui é a tradução de inflammaging. O que a inflamação, o passar do tempo pode causar? Doença de Alzheimer, tá aqui, pessoal. Doença de Alzheimer. Mal de Parkinson. Estou fazendo bem lentinho para vocês entenderem. Doenças do coração. Quais doenças do coração? Todas. Todas doenças do coração. Se vocês entrarem num site médico e colocarem ali Inflammaging and Heart Diseases, que é inflammation, mais doenças do coração. Aparece assim em questão de segundos, milhares de trabalhos. Se vocês colocarem ali artrite reumatoide e inflammaging, aparecem milhares de trabalhos. Alzheimer e inflammaging, milhares de trabalhos. Então isso é ciência. O que eu estou apresentando aqui para vocês é ciência. Aqui nós estamos observando aterosclerose, degeneração macular relacionada pela idade, esclerose múltipla, pessoal, esclerose múltipla, aumento da morbidade, da mortalidade, esclerose lateral aguda, resistência à insulina. Isso aqui é muito comum.
é muito incomum a pessoa apresentar resistência à insulina, a insulina está num nível muito alto, a glicose não está entrando para dentro da célula. Isso aqui é muito comum. Osteoporose. Quem tem osteoporose, pessoal, isso aqui seria para outro papo. Quem tem osteoporose por causa do PTH, né, o hormônio da paratireoide, produzido por 4 glândulazinhas que nós temos atrás da tireoide, o PTH, o eixo PTH, né, eles têm que estar completamente relacionados com o cálcio, com o hormônio D, não se chama mais de vitamina D, porque a vitamina D, quando foi descoberta, pensava-se que era vitamina. Ela tem o mesmo radical de carbono dos hormônios tiroidianos, da testosterona, do 17 beta-estradiol da mulher. Isso aqui é um papo para outro bate-papo. Então se chama de hormônio D. Então, diabetes tipo 2, nós estamos vendo aqui, câncer, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês está relacionado, e todas as outras doenças, elas estão relacionadas com a inflamação e o passar da idade. A palavra inflammation, tá? Uma palavra americana. Isso aqui é muito, muito, muito importante que vocês estejam atentas. E quanto mais cedo começar, melhor. Só fazendo um adendo, eu apresentei para uma paciente com 42 anos de idade, eu apresentei um estudo para ela no consultório, agora semana que passou, ela começou a dar risada. Ela disse assim, então, doutor André, se começa... Vamos supor que para mim começou aos 35, estou com 7 anos já de prejuízo. Eu falei para ela exatamente, você está com 7 anos de prejuízo. Teoria das citocinas pró-inflamatórias, as citocinas que causam as doenças na gente. Elas desempenham um papel importante no envelhecimento inflamatório, que nós chamamos de inflammation, causadas pelas citocinas inflamatórias, como as interleucinas, TNF-alfa e entre outras múltiplas que eu vou mostrar para vocês mais no fim do slide. Algumas, não todas, porque são muitas. Níveis elevados de IL-6, imunoglobulina 6, o fator de necrose tumoral, TNF-A, no soro de idosos estão associados a doenças incapacitantes e mortalidade. Vou repetir, níveis elevados da imunoglobulina 6 e o fator de necrose tumoral, TNF, no soro de idosos estão associados a doenças incapacitantes e mortalidade. Estudos empregando grandes cortes de pacientes fornecem evidências que o nível de imuno 6 sérica é um marcador confiável ou um índice preditivo de inflammation. Então, nunca esqueçam que inflammation é inflamação com o passar do tempo. Inflammation, more aging. Age em inglês, todo mundo sabe, é idade. Aging é o tempo passando, o envelhecimento. Então, vamos para o próximo slide. Pessoal, isso aqui eu vou repetir para vocês, é uma aula. Isso aqui é uma aula que é um bate-papo com um teor muito denso de aula. Teoria do dano do DNA. À medida que nós vamos envelhecendo, olha que super legal isso aqui, esse estudo aqui, o nosso DNA. Danos do DNA mitocondrial, dentro da mitocôndria, dentro da célula, causado por fatores inflamatórios, podem induzir erros de replicação do DNA. E se ocorrem erros no nosso DNA, o que acontece? As coisas vão alterar, as células vão modificar, o que leva a mutações e ou rearranjos através de várias sinalizações e o que contribui para a senescência celular, para a velhice celular. Ela vai se transformando, ela vai ficando velha. Por quê? Porque houve uma teoria do dano do DNA do nosso corpo. E quais são as células? Todas as células de todos os órgãos.
pâncreas, cérebro, coração, artérias, a parte endotelial das nossas artérias. Então isso aqui é extremamente importante. Este bate-papo, pessoal, olhem, vou pedir para vocês, mandem para as amigas, para as tias, para as avós, procurem se cuidar. Quanto mais cedo a gente suplementar o nosso corpo, aquilo que a natureza começou a nos roubar após os 30 anos de idade, maravilha! Nós corremos o risco de ter uma velhice maravilhosa e morrermos de velho por falência de órgãos. De repente vale muito mais a pena e se dura muito mais. E prova que nós estamos dando mais com o advento da penicilina, dos novos medicamentos, das novas cirurgias, porque a vida média do homem era 35, 40 anos há 150 anos atrás. Hoje já houve um progresso muito grande. E agora, com isso que eu estou apresentando para vocês, a tendência da gente, se começarmos a nos cuidar cedo, é nós irmos muito longe e sem doenças. Sem doenças. Aqui, olha aqui, aqui a presença do estresse leva a uma inflamação oxidativa, formando citocinas, danos ao DNA, e uma autofagia leva direto para quê? A inflamação e o envelhecimento. Inflammation. Guardem esta palavra, inflamação com envelhecimento. Aqui diz, os mecanismos e vias de sinalização reguladas pelo envelhecimento inflamatório: estresse, inflamação oxidativa, citocina, danos ao DNA, autofagia. O que elas ativam? Elas ativam a inflamação e envelhecimento. Elas ativam o inflammation. Ocorre um desequilíbrio da homeostase da inflamação. Esse slide é muito importante. Esse slide tem uma explicação, ele resume praticamente assim tudo aquilo que a gente vem estudando. É maravilhoso. Isso que eu estou apresentando para vocês é simplesmente maravilhoso. Bom, agora nós vamos falar, vocês lembram que no primeiro vídeo eu apresentei aquela cadeia da formação dos hormônios? Quem não viu, volte no primeiro vídeo e olhe, tudo sai do colesterol. O colesterol forma a pregnenolona vai e forma, tem duas vias. A pregnenolona vai e forma progesterona, que por uma via vai até as nossas suprarrenais, duas glândulazinhas em cima dos rins, e forma o nosso principal mineralocorticoide e o cortisol, do corticoide. Sem esta via, o nosso corpo não dura 24 horas. Então, esta é uma via da colesterol, pregnenolona, progesterona, que é o hormônio feminino, e suprarrenais. A outra via, colesterol, pregnenolona, a pregnenolona vai para 17-alfa-pregnenolona e forma o DEA. O DEA, isto aqui, isso aqui é a abreviação de deidroepiandrosterona. A deidroepiandrosterona, ela é um pré-hormônio fantástico. Dela sai a testosterona masculina, sai a estrona feminina, o estradiol, e tem mais um monte de meios entre essa cadeia até chegar ao estriol. O estriol é um hormônio feminino já metabolizado, sem ação proliferativa, sem ação secretora, é um hormônio sem ação nenhuma. Né? Então, o DEA, deidroepiandrosterona, olha, e seus sulfatos. Isso aqui eu peço para todos os pacientes acima de 40 anos, eu peço a medida do DEA e o sulfato de deidroepiandrosterona. Estão sempre quase todos baixos. Então, aqui, a deidroepiandrosterona e seus sulfatos têm uma ação oposta ao cortisol.
e podem proteger os indivíduos dos efeitos negativos do inflammaging, da inflamação e o nosso passar do tempo. Foi sugerido que os declínios dos níveis de dehidroepiandrosterona e de seus sulfatos com a idade, pelo menos em parte, explicam a desregularização de citocinas observadas com a idade. Aqui está o gráfico, pessoal. Ó. Vocês notem aqui, ó, que a dehidroepiandrosterona, ela aqui na parte da juventude, ela começa a cair, ó. Ela vem caindo, 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 caindo e cai lá embaixo. Aqui assim, ó, age, bem baixo. O cortisol, a tendência do cortisol é aumentar. Então, a gente apresenta problemas bem sérios com a dehidroepiandrosterona muito baixa. Nós temos que suplementar a dehidroepiandrosterona pela dehidroepiandrosterona. A gente nunca substitui uma coisa por outra. Nós temos que repor a mesma coisa. Foi o que eu falei. O que é substituição? Substituição é colocar no lugar uma coisa por outra coisa. Reposição, eu procurei no dicionário. A reposição é repor uma coisa pela mesma coisa. Então, nós temos que suplementar a dehidroepiandrosterona. Só que no Brasil tem um problema, ela não é vendida no Brasil. Nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo que tem até em supermercados, né? Mas a dehidroepiandrosterona no Brasil, ela não é vendida. Eu não sei se farmácias de manipulação, sem o conteúdo que precisa fazer a dehidroepiandrosterona, tem condições de fazer. Mas quem pode, né, manda buscar a dehidroepiandrosterona nos Estados Unidos, né? Porque é uma coisa fantástica. Porque, vou repetir, dehidroepiandrosterona, testosterona nos homens, a testosterona por via dupla também volta a formar o hormônio feminino, estrona, estradiol e estriol. Então, a dehidroepiandrosterona baixa significa que a mulher e os homens, nós homens, estamos com a nossa testosterona e as mulheres com os estrogênios e a progesterona todas baixas. Agora me veio uma coisa que eu não coloquei aqui nesse bate-papo. Os principais anti-inflamatórios, anti-inflammaging, são os hormônios sexuais. É a testosterona para o homem, a bioidêntica. Tem que dosar a testosterona total do homem, a testosterona livre do homem. Se eu estava observando, estudando, a queda é muito grande. Um homem com 30 anos e um homem com 60, 70, 80 anos, 40 anos, a testosterona total e a testosterona livre desse homem é lenta e progressivamente, silenciosamente, vai fazendo com que as doenças podem aparecer. Mesma coisa nas mulheres. Então, os hormônios esteroidianos, né, eles não são simplesmente hormônios sexuais. Todos os hormônios, eles interagem todos eles entre si. Não existe uma separação. O hormônio sexual é só para a parte de sexualidade. Não, eles interagem com todo o corpo. Outra coisa muito importante, a gente tem que trabalhar com os padrões de excelência. Chega uma paciente para mim no consultório e diz assim: doutor André, eu durmo a noite inteira e eu estou sempre cansada e parece que eu não dormi. Aí eu peço aquela avaliação total, né, e peço o TSH, que é o hormônio produzido no cérebro para aumentar a tireoide a produzir o T3. O T4 eu não peço, pessoal, porque o T4 é um pré-hormônio. Então ele se transforma em T3. Então eu quero saber realmente o TSH e o T3. Aí aparece que essa mulher vem com o TSH dela, o normal é entre, vamos supor, 1.5, o laboratório coloca ali, 1.5 a 5.7. E ela vem com o TSH de 5.3. Aí eu olho e digo para elas assim: olha, mas o seu TSH está dentro dos limites da normalidade.
mas ele não está dentro dos limites de excelência, porque os limites de excelência é lá perto de 1,8, 1,9, então esse TSH está muito alto, está mandando a tireoide produzir mais hormônios. Ela está próxima de fazer um hipotireoidismo. Justifica, neste caso, o cansaço, a noite mal dormida que ela refere, não tem vontade para nada, só quer deitar, queda de cabelo, essas coisas todas. Então, olhe a importância da gente saber interpretar os hormônios, né? E vou repetir para vocês aqui. Isto aqui não é para... Isso aqui é para todos os médicos. É para o clínico geral, é para o ortopedista, é para o traumatologista, é para o reumatologista, é para o ginecologista. Isso aqui é fisiologia. Isso aqui não é especialidade. A fisiologia é como o corpo funciona. Então, foi sugerido que os declínios nos níveis de dihidroepiandrosterona com a idade, pelo menos em parte, explicam a desregularização de citocinas observadas com a idade. E aqui nós temos, pessoal, ó, o declínio da dihidroepiandrosterona, levando a todos a várias produções de citocinas inflamatórias. Vamos para o próximo. Associações com doenças crônicas. A elevação dos níveis de TNF, imunoglobulina 6, imunoglobulina 1 e proteína C reativa ultrassensível, tá? De preferência, proteína C reativa ultrassensível. São fatores de riscos independentes para morbidade e mortalidade em pessoas idosas. Então, eu tenho o hábito de pesquisar a proteína C reativa ultrassensível, sempre, junto com a dosagem da dihidroepiandrosterona e o sulfato de dihidroepiandrosterona, o TSH, o T3 e alguns hormônios mais, para que eu tenha, frente àquela pessoa, aquela mulher que veio buscar saúde, eu tenha como saber orientá-la. Estudos epidemiológicos e mecanistas sugerem que muitas doenças relacionadas com a idade são iniciadas ou agravadas por inflamação sistêmica, incluindo neurodegeneração e aterosclerose. A neurodegeneração, nós vimos no slide anterior, aquele desenho que fala em Parkinson, Alzheimer. Eu não estou dizendo que a gente vai curar Parkinson e Alzheimer. Não coloquem na minha boca nada que eu não estou falando aqui. Eu estou dizendo que nós temos como retardar ou até não deixar acontecer essas doenças, fazendo todos esses estudos da fisiologia hormonal, tá? Então, assim, eu estou dizendo que é muito importante. Doença de Alzheimer. As características patológicas da doença de Alzheimer e estudos de autópsia mostram que os cérebros de pacientes que tiveram a doença de Alzheimer têm níveis dramaticamente mais altos de marcadores pró-inflamatórios. Aqueles que eu falei para vocês, interleucina 6, TNF, aquela bateria, ferritina, proteína C reativa ultrassensível e assim vai, né? A homocisteína. Então vocês notem, pessoal, que isso aqui é muito sério, é muito grave. Nós médicos, que somos formados para tratar de doenças, vamos tentar agora fazer com que nós façamos que as doenças não ocorram ou ocorram mais tarde. Este é esse tipo de medicina. Então, alguns biomarcadores inflamatórios. Isso aqui é muito importante a gente saber. A proteína C reativa ultrassensível, a interleucina 6, a TNA-alfa, a homocisteína, a ferritina, a interleucina A e tem muitas outras. A homocisteína a gente pode falar uma manhã inteira sobre ela. Então é muito importante isso que nós estamos falando agora para quem vai curtir até o fim, entender, rever
Isso aqui é uma aula, pessoal. Isso aqui eu diria que é uma aula para alunos de medicina. Então eu diria para vocês o seguinte, passem adiante, se inscrevam no meu sininho, eu vou estar sempre atualizando, e quem tiver interesse em viver mais com qualidade, no meu entendimento, que venho estudando há praticamente 2 anos, este é o caminho. E não tratarmos simplesmente doenças. Aqui estou eu, né? Aqui estou eu. Muito obrigado. Meu nome é André Luiz Blatz Flores, sou ginecologista e obstetra e sou assim apaixonado pelas 2 pontas das mulheres, desde o uso do anticoncepcional até o tratamento da menopausa, né? Climatério e menopausa. Eu espero ter sido bem claro, fui o mais sucinto possível. Eu não sei quanto tempo eu falei, mas eu acho que deu mais uns 20 minutos, 25 minutos, ou passou um pouquinho, mas valeu a pena. Queridas mulheres, esposos, que as esposas mostrarem para vocês, procurem seus médicos, façam seus exames e começam a suplementar o corpo de vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom e que Deus nos proteja.